perseverar no seu dia a dia se você não tiver uma base de perseverança. Eu tenho falado aí no devocional, vocês precisam perseverar. Eu não sei se eu cheguei nessa parte, mas vai chegar uma parte do devocional que eu vou falar. Toda perseverança, ela tem que ter uma base. Então, por que eu vou precisar perseverar, pastor? Você vai precisar perseverar simplesmente por um motivo, porque nós enfrentaremos oposições. Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, é um sistema que está entregue. Então, quando nós não éramos de Cristo, eu e você, a gente estava dentro desse rio. Considere que o rio é o mundo, amém? Você está comigo para você entender? Então, esse rio, imagine um rio com uma correnteza bem forte. É um sistema, uma maneira de pensar, é um padrão. Padrão de viver. O mundo ele tem um padrão de viver. E esse padrão de viver do mundo, esse padrão de encarar a vida, esse padrão de encarar as coisas, esse padrão de agir e reagir mediante toda e qualquer situação, é uma correnteza forte que nos arrasta. E a Bíblia vai dizer lá em Efésios que eu e você estávamos andando conforme o curso desse mundo. Que curso? O curso desse rio, dessa correnteza. Então não tinha resistência. Uma vez que eu entro num rio, preste atenção, e eu quero me deixar levar pela correnteza, não tem resistência, gente. Então eu estou seguindo, eu estou fluindo, amém? Você está comigo? Agora, uma vez que eu entrego a minha vida a Jesus, uma vez então que a minha maneira de viver e a minha maneira de pensar mudam, então uma vez que agora eu não quero mais andar conforme eu andava, então agora eu estou nadando contra a correnteza. Então isso exige um esforço da minha e da tua parte, cara. E quem nada contra a correnteza precisa ser perseverante. Você não precisa ser perseverante para andar conforme a correnteza. Agora, para ir contra ela, você tem que ser perseverante. E nós enfrentaremos oposição. Então, a oposição que eu e você enfrentamos, nada mais é do que por causa do nosso posicionamento em não nos rendermos mais ao sistema desse mundo. Tudo que o mundo quer é que a gente se renda, é que a gente se curve, é que a gente ande conforme ele. Então, eu e você não aceitamos. Nós somos agora da verdade. E o mundo não quer saber da verdade, então estamos sendo expulsos para fora desse mundo, é isso aí mesmo. Ah, mentira, o engano, fraude, me responde se a prisão de Jesus foi legal. Não teve fraude na prisão de Jesus, não? Não teve, não? Claro que teve. Ele falou alguma coisa? Como uma ovelha muda, está escrito. O sistema é isso aí, cara. Nós estamos contra isso, contra esse sistema, então vai exigir de nós perseverança. Agora, como que eu vou perseverar, meus irmãos? Eu vou perseverar com base numa crença, cara. Então daí a importância de eu e você sermos fundamentados na palavra de Deus, que senão não vai aguentar, meu irmão. Se você não entender quem você é em Cristo, se você não entender qual é a sua identidade, se você não entender qual é o teu destino, se você não entender a autoridade que você tem sobre os reinos das trevas e os reinos desse mundo, se você não entender isso, você não vai perseverar. E a obra da cruz foi uma obra que ele realizou para mudar a nossa natureza. Então, cara, o reino de Deus não está atrelado aos reinos humanos, cara. E eu e você, a gente vai ter que entender isso. E Deus colocou uma palavra no meu coração a esse respeito, sabe? Domingo, segunda-feira, a gente em oração, muitas coisas rodeando o nosso pensamento, conversando com pessoas, sabe, de tudo aquilo que está para acontecer, de todo o cenário que vem sendo desenhado de forma mundial, queridos. De forma mundial, não é no Brasil não, de forma mundial. É só acompanhar a sequência, da América, América Latina, Brasil e por aí vai. De todo um cenário que está sendo desenhado, daquilo que a Bíblia fala. E aí? Daí essa angústia apertando o nosso peito. Ah, pensei que ia ser assim, pensei que ia acontecer dessa forma. Pensou? Aí no meio de uma oração dessa, cara, o Senhor, poxa, caramba, e tal. Ah, vai favorecer, não vai? Então a palavra que veio ao meu coração foi essa aí, ó. Meu reino não é desse mundo, cara. Foi isso aí que ele falou comigo na segunda-feira, cara, sabe? E aí eu tenho aprendido que quando Deus ele fala uma frase contigo, tem muita coisa por trás. Se você pegar esse fio, essa pontinha dessa linha e começar a puxar, ele vai te falar muita coisa. Só que você tem que ter um pouco de paciência, porque Deus não entra no frisson da correria do mundo.
A gente está acostumado, a gente quer uma informação, bota na internet, tal, faz, não sei o que e tal. Não, Deus não é assim. Não mudará, o sistema de Deus não mudará. Você quer receber de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, é gastar tempo na presença dele em meditação. Isso não vai mudar nunca. Tem que parar tudo e ir para a presença dele. Então foi o que eu fiz. Quando ele me falou essa frase, eu falei, quero entender. O que ele quer me dizer com isso? E aí eu fui puxar o fio da meada. Eu fui puxar esse fio, Senhor, eu quero entender o que tu está falando comigo. Para esse tempo. E busquei o Senhor e ele começou a me falar coisas. Eu comecei primeiro indo lá para o versículo que fala sobre isso. Porque isso aqui, o meu reino não é desse mundo, é uma frase que o Senhor Jesus falou. Falei, vou começar por lá. Então você conhece a história, Jesus havia sido preso. Anás, Caifás, então ele chega diante de Pôncio Pilatos. Jerusalém, né, Israel, ele estava debaixo do governo e do domínio de Roma, da tutela de Roma. Então não se podia ter sentença de morte por parte da religião, dos sacerdotes. Eles queriam mesmo era matar Jesus, mas não podiam, porque Roma era que dava sentença de morte. Então vamos levar para Pilatos. Levaram para Pilatos. E quando chegou diante de Pilatos, cara, diversas coisas aconteceram a ponto de Pilatos chegar para ele e perguntar assim: você é o rei dos judeus? É você? Você vai reinar? Você veio para reinar? Você veio para libertar eles? A pergunta era essa. Porque era isso que não só Pilatos estava esperando, os religiosos estavam esperando, mas também os discípulos. O pior é isso. Focados em um reino terreno. E a pergunta foi essa: você é o rei dos judeus? E aí Jesus respondeu em João 18:36. Disse Jesus o que, gente? Meu reino não é deste mundo. Agora olha que interessante, se fosse, os meus servos estariam, eles lutariam, cara. Olha aqui para mim, se o meu reino fosse desse mundo, meus servos lutariam. Para impedir que eu fosse preso. Mas deixa eu dizer, meu reino não é daqui, cara. Eu queria te perguntar, cara, a gente está lutando pelo quê? Os meus servos não lutariam para impedir. Os meus servos não lutariam, ele está falando, ó, o meu reino não é deste mundo, cara. Ele falou para Pilatos isso. E aí eu comecei a fazer algumas referências cruzadas, porque Jesus não veio estabelecer um reino na terra. O trono terreno que Jesus sentou é a cruz. Ele veio estabelecer um reino do qual é inabalável. Um reino eterno. Um reino do qual não terá fim. No reino de Deus não tem eleição. No reino de Deus é Ele para sempre. É Ele sentado no trono, cara. Aí a gente, como igreja, tem que se perguntar como que está o nosso coração nesse reino. Porque foi isso que Deus começou a me falar algumas coisas. Deus começou a me falar. O próprio Senhor Jesus, em diversas passagens, como aqui em João 6,15, ó, depois de fazer alguns milagres e tal, olha o que aconteceu. Sabendo Jesus que pretendiam o que, gente? Proclamá-lo rei à força. O que ele fez? Meu reino não é desse mundo. As próprias pessoas queriam proclamá-lo rei, porque ele estava fazendo milagre, porque ele estava isso e aquilo. Ele, ó, se eu reinar nesse mundo, eu não morro. Se eu não morro, eu não salvo. Meu propósito não é reinar. Meu propósito nesse mundo, meu propósito é salvar. E para isso ele precisava morrer. E para isso ele precisava ir para a cruz. Você está entendendo, gente? E ele estabeleceu esse reino, um reino no qual existe o sacrifício, cara. Um reino no qual ele precisou então morrer para que o reino fosse o que, gente? Estabelecido. Não é um reino somente de paz e tranquilidade do ponto de vista natural. Não é um reino de condições favoráveis aos seus súditos no que tange ao natural. Estou falando do natural, estou falando das condições, eu estou falando de um reino eterno e inabalável. Do qual o profeta Daniel,
quando ele teve aquele sonho, quando Nabucodonosor teve aquele sonho que ele não lembrava nem o sonho e não sabia o que significava o sonho. Quem lembra disso? Então ele mandou matar todos os sábios da Babilônia. Não, Daniel, não, ó, eu vou orar a Deus e ele vai me dar o sonho e ele vai me dar a interpretação. E Daniel foi orar e ele voltou: pode me levar na presença do rei, que ele já me falou, Deus já me falou. E aí quando ele chega na presença do rei, o rei: você vai me dizer? Eu não tem sábio, não tem homem, não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra que possa saber, mas o Deus dos céus me revelou o sonho. E ele começa a falar: tu estava deitado e tu sonhou com uma estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, ombro, braço e peito de prata, ventre e quadril de bronze, perna de ferro, pé de ferro com dedo de barro. E aí ele começou a dar simbolismo. Sabe, esse é um reino tal, cabeça de ouro, prata, outro reino que vai vir depois, e bronze é outro reino que vai vir depois, e ferro é outro reino que vai vir depois. E aí aqui no verso 2 de Daniel 44, ele diz: mas na época de todos esses reinos, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Ele continua: destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. É do qual ele vê aquela pedra rolando, destruindo todos os reinos da terra e abalando todos os reinos deste mundo. Meu irmão, o reino de Deus abala todos os reinos da terra. É nesse reino que eu e você estamos inseridos, cara. É nesse reino que eu e você estamos. Você está entendendo isso, cara? É muito além. E eu vou dizer alguns perigos da gente não entender isso, que aconteceu no meio dos apóstolos e está acontecendo no meio da igreja. Porque se a gente não entende de que reino a gente faz parte, se a gente fica preso a reinos terrenos, a gente luta da maneira errada. Se a gente luta no campo da humanidade, a gente já está renegando o reino que a gente pertence. Porque então eu vou me tornar uma pessoa odiosa, porque em detrimento de eu me posicionar ou defender a minha posição, eu passo do limite e começo a ofender quem tem uma posição contrária a mim, e aí Satanás já está ganhando, e aí o reino de Deus já está perdendo. A armadilha de Satanás nesse tempo para dividir a igreja. Eu e você não podemos entrar nessa, porque fazemos parte de um reino inabalável, eterno. Vai muito além disso, queridos, muito além. Eu e você precisamos entender isso. É com o meu coração sangrando que eu digo isso para você, mas a gente tem que estar com os nossos olhos espirituais atentos a tudo que nos cerca, que nos está acontecendo. Tudo que está acontecendo, cara, a preparação para estabelecimento do reino eterno, está tudo escrito. Em Daniel também, depois ele teve outro sonho, lá no capítulo 7, depois você lê, vai anotando. Capítulo 7 de Daniel, ele teve outro sonho, do qual 4 animais saíam de dentro da terra, e cada um também simbolizando um reino. Mas aí de repente lá no verso 14, ele diz que vê um ser semelhante ao filho do homem, e olha o que ele recebe: a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o reino de Deus, cara. Esse é o reino de Deus. Jamais será destruído. É o reino que eu e você estamos inseridos, a ponto dele dizer assim, Lucas, capítulo 12, verso 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai fazer o quê? Meu Deus, Ele nos entregou. No momento que Ele diz: olha, eu vou, mas vocês vão continuar aqui, vocês vão levar isso adiante. Eu estou entregando para vocês algo precioso. Então o reino que Ele nos entregou, do qual nós somos testemunhas e proclamamos, é um reino muito superior a qualquer governo humano, gente. Você está entendendo isso essa manhã? Sim ou não?
Eu vou te falar alguns perigos, daqui a pouco eu vou chegar lá e você vai começar a entender. Em Hebreus 12, 28 está a mesma coisa. Portanto, já que estamos recebendo o quê? Um reino inabalável nós recebemos porque Ele nos entregou. Sejamos o quê? Agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Mas será que a gente está entendendo isso como igreja nesse tempo? Será que de fato eu e você, vamos parar para pensar, cara. Será que a gente consegue entender o cenário que nós estamos inseridos e o reino ao qual nós pertencemos e representamos? O reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, um reino de igualdade, um reino de misericórdia, um reino de perdão, um reino de justiça. Será que a gente consegue entender isso? Será que a gente consegue ser equilibrado para se movimentar como igreja nesse tempo que está, de tudo que está acontecendo? No nosso país ou no Brasil, eu quero dizer para vocês, não só no Brasil, queridos. Eu tenho falado isso aqui, nem adianta dizer que é por causa das eleições, porque eu tenho falado isso aqui, do lado de fora as coisas vão piorar. Pastor, você é pessimista? Eu não sou pessimista, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipse 6, 7 e 8, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, se a gente não entender o cenário que nós estamos inseridos de um tempo de agonia, sabe, a gente vai ficar meio perdido aí, cara, olhando para o nada, sabe, a gente vai ficar achando que estamos brigando ou que a nossa esperança está num governo ou num outro governo. Então tá bom, então se eu tenho consciência que a minha esperança não está em governo humano, da onde vem essa frustração que se abateu sobre a igreja ao longo da semana? Frustração só pode vir de um lugar, chamado expectativa. Se eu não tenho expectativa, eu não me frustro. Então, se eu estou frustrado com algum tipo de resultado, é porque eu coloquei expectativa no lugar errado. Eu estou falando para você, mas foi o que Deus falou para mim. Para mim, eu fui o primeiro a ser corrigido. Para mim, a frustração vem de um lugar chamado expectativa. Então, o nosso coração precisa estar muito alinhado com o reino do qual nós fazemos parte. E eu e você como igreja, sabe, ontem eu estava conversando com o Eduardo Silva, e eu falei com ele, cara, que a nossa vida é como se fosse um carro numa estrada. Você percebe um carro numa estrada? Então, um carro numa estrada, você que não dirige, já viu alguém dirigir? Você não tem como, conduzir um carro sem botar a mão no volante. Então, o carro na estrada é a nossa vida, então eu posso dizer que o volante desse carro que é a nossa vida é o nosso coração. Eu e você temos que estar constantemente com a mão no coração, corrigindo pequenos desalinhos. Se você solta, o carro começa a desalinhar. Às vezes ele desalinha um pouquinho, começa a sair da pista, daqui a pouco está completamente fora. São constantes. Uma pessoa que dirige, ela faz correções constantes na trajetória, constante. É o tempo todo. O meu coração e o teu coração desalinha muito fácil. Eu e você, a gente tem que estar fazendo correções constantes no coração para manter ele no alvo certo, que é esse reino inabalável do qual nós fazemos parte. Se a gente não corrigir, cara, em nome de coisas até normais, eu estou falando para ambos os lados, tá? Em nome até de coisas corretas, não, eu tenho que me posicionar, exercer cidadania, tudo isso é certo, é legal, mas em nome disso, o coração vai desalinhando, daqui a pouco eu virei um militante de um reino terreno. E eu me perdi no meio do caminho. Do qual, se tem um cenário de guerra, e realmente tem, nós estamos em guerra, a posição da igreja é de joelhos. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Eu não estou falando de Peniel em si, estou falando da igreja como um todo.
A igreja como um todo, eu posso dizer seguramente, porque é o que eu tenho visto, tem perdido o foco. A ponto de se associar tanto a situações, a ponto do mundo olhar para a gente agora e ver a derrota de um candidato como se fosse a derrota da igreja. Mas por que está vendo assim? Porque nos associamos demais. Não é com um ou com o outro lado, não, estou falando de ambas as partes. O meu papel como teu pastor é ajudar você a corrigir o teu coração. Senão tu não vai chegar no destino, cara. Existe um tempo de dificuldade pela frente. E você tem que focar no reino no qual você faz parte. Senão tu não vai ficar de pé. Deus falou comigo claramente as coisas que eu vou começar a falar contigo agora. Será que nós estamos entendendo? Ah, pastor, eu estou entendendo. Não está. Não vem para cá falar que está entendendo, porque não está, porque eu também não estou. Então Ele nos corrige. Ele nos alinha. Ele nos disciplina. Você sabia que a palavra disciplina tem a ver com discípulo? Não tem como fazer discípulo sem disciplinar. Precisamos ser disciplinados para nos tornar discípulos. Então, sabe por que eu digo para você que a gente não está entendendo? Porque muita gente que estava em volta de Jesus também não entendeu. A ponto da mulher de Tiago e João, da mãe de Tiago e João chegar para ele, queria te fazer um pedido. Pode falar. Aí Jesus falou, o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos, um vai te assentar à direita, outro vai sentar à esquerda. Dá o ministério da economia para um, dá o ministério da justiça para outro, que eu sei que tu vai reinar. Ela estava entendendo? Estava entendendo? E é interessante, cara, porque ela não estava entendendo, Mateus 20, 21, mas ninguém estava entendendo. Porque automaticamente, como que Jesus responde essa pergunta? Ele responde essa pergunta falando de um reino eterno, do qual ele beberia um cálice para estabelecer, porque ele responde no 22. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam sim. Jesus disse, certamente, vocês até vão beber, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. O problema é que os outros 10 ouviram isso e começaram a discutir. Pô, já estão querendo um ministério. Eu também quero. Agora, olha o que Jesus falou para os seus discípulos. Jesus chamou todo mundo, falou, senta aqui. Olha a comparação que ele fez. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. E como o Filho do Homem que não veio para ser servido, para reinar, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o espírito do reino de Deus. Jesus está fazendo uma clara comparação entre um reino terreno e um reino eterno, do qual ele faz parte, do qual ele vem estabelecer. Será que a gente está entendendo, gente? Muita gente não estava entendendo a ponto dos 2 discípulos desolados. Sabe por que eu comecei a perguntar a Deus, de onde vem essa frustração, Senhor? De onde vem essa apatia? De onde vem? E Deus me respondeu, vem de uma expectativa enganosa, expectativa num reino terreno. Os meus discípulos estavam assim, a ponto dos 2 depois estarem indo lá para Emaús, triste, batendo papo, tal. Aí Jesus chega no meio dos 2. Para pensar, porque a frustração leva a gente para um lugar de não reconhecer o mestre, cara. O que vocês estão falando aí e tal, não sei o que, você não está sabendo? Ó, falando com Jesus. Você não está sabendo o que está acontecendo? Aí eles botam para fora, sabe o quê? Sabe o que é que eles botam para fora? A expectativa que estava no coração deles. Eles falam com Jesus que Jesus morreu e tal, e olha o que eles falam.
E nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Que tipo de redenção eles estavam esperando? Redenção terrena. Será que é isso que a gente está esperando, gente? A expectativa deles. Isso é perigoso demais, Deus me falou isso. Sabe qual foi uma das frases que no meio de toda essa meditação, porque eu estou batendo um papo contigo de uma meditação que eu tive com o Espírito Santo durante horas. Uma das frases que ele me falou foi essa daí, ó. Que tipo de redenção a gente está esperando? Que tipo de reino a gente está? Sabe, é isso aí. Agora vamos ver o que Jesus respondeu para eles. No verso 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender. E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Gente, será que a gente vai demorar a crer na profecia? Do que está escrito que tem que acontecer nesse mundo para que o Senhor Jesus volte? Será que a gente vai demorar em entender? De um cenário que está sendo preparado. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem. A hora vem, mas antes da vinda dele está escrito lá que tem um tempo de grande sofrimento. Olha o que ele falou no 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Leia Mateus 24. Vos perseguirão, vos enjoarão, vão fazer isso com vocês, vão fazer aquilo com vocês. Não deve então a igreja enfrentar situações para que possa entrar na glória de Deus definitivamente? Não é pecado a gente buscar condições favoráveis no nosso país para que a gente possa viver em paz. Não é pecado isso. A gente fez isso, a gente exerceu a nossa cidadania, a gente orou pela nossa nação, a gente foi lá e exerceu a cidadania votando. Mas e aí? Isso muda alguma coisa? Isso não muda nada. Deus continua reinando, gente. A profecia continua se cumprindo. Então o favor de Deus nos protegerá. Então a mão de Deus estará conosco por onde quer que nós formos. Então, cara, a terra de Gósen dentro do Egito estava completamente protegida e a maldição não chegou lá. Está lá escrito: somente na terra de Gósen os gafanhotos não chegaram. Não choveu granizo lá. Então Deus tem poder para guardar a sua igreja em meio de toda e qualquer situação, cara. Sobrenaturalmente. Agora, onde é que está o meu coração? Onde é que está a minha confiança? A ponto de eu ficar frustrado com o resultado de um governo humano? Precisamos corrigir isso urgentemente, gente. Eles não estavam entendendo, cara. Pedrão, velho de guerra, não podia deixar de falar dele. Pedrão também não entendeu, cara. Essa reflexão foi forte, o Espírito Santo falando comigo, sabe? E eu estou compartilhando contigo. Pedro não entendeu, e quando vieram prender Jesus, o que ele fez, gente? Brigou. Arrancou a espada, arrancou a orelha do cara. Aí deixa eu te perguntar, lembra que Jesus falou? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos estariam lutando para impedir. Então isso é a prova de que Pedro não entendeu, porque ele estava lutando para impedir. É a prova de que Pedro não entendeu ou não é? Uma vez que Jesus fala: se o meu reino fosse desse mundo, meus servos estariam lutando. Então Pedro estava lutando pelo reino de Deus?
Não, Pedro estava lutando pelo reinado do Messias, porque era isso que ele estava esperando que acontecesse, não só ele, todos. Porque quando eles começam a caminhar em direção, quando Jesus fala assim para ele, voltemos para Jerusalém, eles ficam animados. Agora que ele vai tomar o poder, está indo para Brasília. Agora acabou. Porque Jerusalém era a Brasília da época. Agora vai. Não, Jesus, não é para o monte, não é para a cruz, é para lá. Agora vai para a cruz ser crucificado e estabelecer um reino eterno. Estabelecer salvação para todos os homens. Jesus, não é para o Calvário, vai no Calvário fazer o quê? O imperador fica lá, ó. Vamos derrubar ele. Não. Eu vim estabelecer outro reino, cara. Eu vim estabelecer outro reino. Meu reino não é desse mundo. Aí o que Jesus fala para Pedro quando Pedro começa a brigar? Pedro, ei, guarda isso. Guarda essa espada. Pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Eu estou pronto para brigar pelo quê? Com a espada na mão. É isso que eu estou te fazendo. Não estou falando que você não pode se posicionar, expressar sua opinião. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de contender. Eu estou pronto para brigar pelo quê? Será que eu consigo amar mais as pessoas do que a minha opinião? Será que eu consigo ser igreja nesse tempo difícil? Porque Timóteo diz que nos últimos tempos os dias serão, mas não serão trabalhosos do ponto de vista da tecnologia, que nossa vida fica cada vez mais fácil. Serão trabalhosos por quê? Porque os homens serão avarentos, egoístas, amantes de si mesmo. Está falando dos relacionamentos. Será que eu consigo ser igreja nesse tempo? Então agora eu me posicionei e tal. Então agora eu me posicionei. Será que eu consigo orar pelo presidente eleito? Como a Bíblia manda? Eu tenho que parar para pensar nisso. Estou mostrando para você como o nosso coração pode desalinhar. É só para você refletir. Porque porque é muito fácil também a gente falar de um lado, de outro. Está vendo como está dividido? Porque até pouco tempo muitas pessoas não estavam orando pelo presidente que estava aí. Não estavam cumprindo um dever e um mandamento bíblico. Mas até mesmo se referindo com palavras chulas. Eu não vou me referir ao meu presidente com palavras chulas, porque a Bíblia não me autoriza a fazer isso. Nós não somos desse mundo, cara. Nós não somos desse mundo. E vamos ter que entender isso. E Deus me falou, lembrei da frase que eu queria falar. Deus me falou claramente o que Ele vai fazer nesse tempo. O Espírito Santo falou comigo assim: eu quero dissolver no coração da minha igreja todo apego às coisas desse mundo. Ele vai tirar tronos do nosso coração. Porque a gente é muito apegado a essa vida, gente. A gente gosta de viver, a gente gosta de conquistar as coisas, a gente gosta. É bom, a gente gosta de viver, a gente gosta de fazer um passeio, a gente gosta de viver. Então, será que se Jesus está voltando? Espera um pouquinho que eu tenho que casar, Jesus, estou esperando. Que a gente está apegado em que nível que a gente está apegado às coisas desse mundo? Deus vai dissolver isso de nós. Porque está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que estão no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Deus, Ele vai nos tratar. Vai tratar o nosso coração para a gente desapegar de algumas coisas que são favoráveis. Então Ele falou isso para Pedro. Então o fato de Pedro não entender faz com que ele fique lutando, sabe, gente? Para tentar impedir situações e coisas. Cara, vamos orar, continuar orando pela nossa nação. Independente do que aconteça aí pela frente, tem muita coisa aí
se movimentando, se fala muita coisa, cara, mas eu e você, a gente tem que estar preso a isso aqui, ó. A palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, eu vou fazer aqui. Para início de 2023, eu vou começar a falar sobre o fim dos tempos. De tudo aquilo que a Bíblia mostra dos acontecimentos, dos sinais e de diversas coisas. Já fiz uma série aí, mas agora eu vou fazer uma série aqui aos domingos pela manhã, porque nós precisamos estar preparados. Do ponto de vista do céu, estamos sendo preparados, cara. Então a própria vida de Jesus mostra isso. Ele passa por um tempo de preparação e de ministério, né? Depois ele passa por um tempo de sofrimento, que se chama cruz, e aí ele estabelece o seu reino eterno. Então nós, como igreja, não será diferente. Estamos sendo preparados cada vez mais. Existe um tempo de dificuldade previsto para esse tempo, para que o Senhor Jesus venha nos buscar, queridos. O cenário não é bom e não será bom. Agora, eu como igreja estou fundamentado para resistir. Eu te digo, se eu tiver com o meu coração em reinos terrenos, eu não serei capaz de resistir. Por isso a gente vai ter que alinhar o nosso coração. Eu já gravei inclusive uma série de devocionais. Foi quando? Acho que foi sábado que eu gravei, Eduardo. Aquela da eternidade? Quarta-feira no feriado já gravei. Foi quarta? Não, eternidade já gravei. Quarta-feira, foco na eternidade. Gravei. Foco na eternidade eu gravei quarta-feira. Claro que eu gravei. Não sei se foi foco na eternidade ou se foi o... Não, eu gravei uma série quarta-feira que vai ao ar aí depois dessa. Então, cara, Deus despertou meu coração para a gente estar preparando a igreja para um tempo aí que a gente vai ter que se estabelecer em Deus. Com que base, pastor Luiz? Aí olha que Jesus falou, não, tem mais uma aqui. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de... Então Jesus está falando, é mesmo, Pedro, tu quer brigar com essa espadinha aí? Tu acha que se eu quisesse mudar esse cenário eu não mudaria? Cara, só da gente parar para pensar nisso já é para gente. Ele faz o que Ele quer, cara. Ele é soberano. Sabe que a soberania, características de que somente um governa, é Ele está governando. Agora olha por que Ele diz que Ele não muda. Olha por que Ele diz que Ele não chama as 12 legiões de anjos para mudar aquela situação ali. Verso 54. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas devem acontecer dessa forma? Como então vai se cumprir aquilo que está escrito? E aí, cara, se a gente fica muito preso a essas situações, sabe o que pode acontecer? Se a gente fica como preso, Pedro, sem entender muito o que está acontecendo, ou né, sem a convicção, porque tudo é uma questão de convicção interior. É a convicção no Espírito, o Espírito Santo me trazendo convicção no meu coração, até mesmo para que eu me posicione da maneira correta. O Espírito Santo ele faz isso. Se você investe tempo na comunhão com Ele, se você investe tempo na palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo, Ele vai trazer convicção ao teu coração. Fé é certeza, amém, queridos? Então certeza ela vem para me dar Agora o fato de eu não ter a certeza, de eu não ter a convicção, pode fazer com que eu vá parar num lugar muito perigoso. Porque Pedro, ele estava esperando um reino terreno, ele estava esperando uma redenção terrena, assim como os outros discípulos. Ele quis brigar por isso, ele puxou a espada para que isso acontecesse, e depois que não aconteceu da maneira como ele imaginava, qual foi o próximo passo dele? Negar Jesus. Então, se a gente não está com a nossa convicção no lugar onde tem que estar, a gente acaba negando, cara. A gente vai estar preparado? Será que se a gente não tiver com a convicção de tem que estar quando um negócio difícil começar a apertar, será que a gente vai estar preparado? Ou a gente vai negar também, porque a gente estava esperando outra coisa? E ele não mentiu não, hein? Ele não mentiu quando ele disse assim, eu nem conheço ele. Ele não falou isso? Esse aí eu nem... Por que Pedro não conhecia?
Porque ele tinha feito a imagem de um Jesus sentando no trono de Roma e não de um Jesus indo para a cruz. Então o Jesus da cruz ele não conhecia mesmo não. Ele não fez aquela imagem, ele não imaginou aquilo. Ele imaginou outra coisa. Não, não é isso. Eu não conheço. Não, isso está sendo preso. Vai para... Não, esse aí eu não conheço. A gente tem que conhecer o Cristo da cruz, queridos. Não um Cristo que veio para estabelecer um reino terreno. Eu estou focado em quê? Para ele foi uma surpresa aquele cenário. Ele vivia dizendo para Jesus, não, ninguém vai te tocar. Eu não vou deixar, tu vai reinar, tu vai, ó, ninguém, pode ficar tranquilo. Onde tu for, eu vou, ninguém vai. Pedro, tu vai me negar. Tu está esperando é outra coisa, cara. Então, deixa eu te dizer, nesse tempo, o meu papel como teu pastor vai ser preparar o teu coração para aquilo que importa, cara. Porque a gente tem que entrar num reino eterno, cara. Se fundamentar na obra da cruz, entender quem é o nosso Cristo, entender qual é o nosso papel sobre a face da terra. Estamos em missão, estamos debaixo de uma missão. Então, quando a gente está debaixo de uma missão, a gente está protegido. Pode vir o Ministério de Louvor. A gente está protegido por essa missão. Essa palavra, você pode até achar que não, mas sabe o que é? Para encher o teu coração de esperança. É para encher o teu coração de ânimo. Não mudou nada. O reino de Deus, Deus continua sentado no trono. Vamos continuar avançando. A nossa esperança não está em homens, nossa esperança está em Deus. Ele reina de eternidade em eternidade. Ele é Deus. E o nosso coração tem que estar completamente alinhado com essa verdade, não é da boca para fora. A minha confiança está em Deus, mas não aconteceu do jeito que eu queria, eu fico chateado. Onde está a minha confiança mesmo? Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração. Foi muito poderoso esse bate-papo que eu tive com o Espírito Santo, e essas coisas que ele me falou, e do qual saiu essa mensagem. Acho que acabou, não tem mais nada. É isso aí. Fique de pé, vamos adorar a Ele.